E aí pessoal, beleza? Pra quem não me conhece, o meu nome é Humberto, estamos aqui de volta no canal. E bem, como eu prometi pra vocês, hoje eu vou trazer aquele desenho da Eleven que eu mostrei no vídeo anterior. Então, se você não viu aquele vídeo, corre lá que eu falo um pouco sobre a minha volta aqui no canal e o que eu vou trazer de novo. E esse desenho deu um trabalho pra fazer, cara. Deu um trabalho muito grande, então se você puder, compartilhe o vídeo, ajuda ele a alcançar mais pessoas, porque isso me ajuda de verdade e eu agradeço de coração se você fizer isso. Valeu? Bem, sem mais delongas, vamos pro vídeo. Vamos lá, galera, dando início ao desenho aqui, eu começo pela pupila do olho para ter um bom ponto de referência. Começo jogando ali cores como preto, marrom para fazer as camadas do desenho, né? Normalmente a pupila não se pinta somente com preto, porque nenhum olho é completamente preto. Dando seguimento aí o resto do olho, eu passo alguns tons só para escurecer um pouco, para fazer as sombras e tirar o tom da folha. Seguindo pelo resto do olho, eu começo a testar os tons de pele ao redor do olho dela, que é uma área pequena e não vai ficar tão exposta se eu errar alguma coisa. Tanto é que tem algumas áreas aí, vocês podem notar que eu não consegui fazer uma boa transição de cores. Justamente por isso, por não saber quais cores usar. Eu ainda estava fazendo os testes nessa parte aí do desenho. Passando para o resto do desenho, eu agora já com a noção das cores que eu iria usar, vou jogando os tons mais escuros primeiro para fazer as sombras e depois os mais claros para deixar a pintura bem homogênea. Fazendo alguns detalhes de sombra no nariz e no resto do rosto dela, eu vou seguindo com um processo meio que repetitivo, sempre as mesmas cores, um tom de bordeaux, um marrom e depois cores mais claras, como o 001 e o 002 da atriz. Nesse ritmo eu vou seguindo com o desenho até chegar ao lado direito do rosto dela. Esse lado já é um pouco mais desafiador porque tem a questão da iluminação alaranjada que tem aí. Conforme o desenho vai seguindo, eu vou começando a jogar tons mais de laranja, mais vermelhos e amarronzados também. Fazer essa parte do olho foi um pouco mais difícil, porque é uma parte muito mais detalhada do rosto, então você tem que vir com o lápis e com a borracha várias vezes para conseguir acertar as linhas de expressão e os detalhes de sombra do rosto dela e tal. Mas foi uma parte relativamente tranquila de se fazer do desenho. Depois de ter finalizado já o olho dela, eu começo a fazer a sobrancelha, utilizando uma técnica que é de passar várias cores primeiro para criar uma camada mais grossa de lápis e depois passar um estilete de precisão por cima. No meu caso, eu não tenho esse estilete, mas eu tenho uma lâmina bem afiada que faz o mesmo serviço. Passando para a iluminação lateral do rosto dela, eu utilizo tons principalmente de laranja e amarelo, com um pouco de vermelho nas áreas um pouco mais escuras. Dando seguimento aí pela testa dela, é o mesmo que o resto do rosto, tons claros como o 001 e o 002 da atriz. E finalizando a testa, eu sigo para o cabelo, mesma técnica da sobrancelha. Vai passando as cores primeiro, fazendo um degradê e criando várias camadas de lápis até encher a folha com a cera do lápis. Depois volta com a lâmina e vai tirando aos poucos para fazer os fios mais claros. Aí volta com um lápis mais escuro, bem apontado, e vai fazendo os fios mais escuros. Eu acabei perdendo uma parte da gravação onde eu faço esse primeiro lado do cabelo, mas dá para ver bem aí a transição de cores que fica quando você passa a lâmina. No início o cabelo era só um monte de manchas coloridas e aí quando você faz isso, ele ganha esse tom de cabelo que dá para ver aí. Eu não consegui reproduzir o efeito muito bem do outro lado, por uma questão de que eu joguei preto demais nesse cabelo e não consegui dar muito esse efeito de fios. Ficou ainda parecendo umas formas meio sem vida. Mas fazer o quê? Não sabia direito o que estava fazendo aí, confesso que estava meio sem saco para fazer essa parte do cabelo, porque é muito cheia de detalhes. E bem, se eu já não estava com saco para fazer o cabelo, essa mão aí me quebrou de vez. Eu não estava tendo muita paciência para fazer ela, então de primeira eu comecei a ignorar muitos detalhes que eu fiz no esboço e fui só jogando as cores ali, só
tentando pular algumas etapas. Dá pra ver que depois eu volto consertando várias e várias vezes parte das mãos, porque, bem, o resultado não estava ficando legal. Eu tive que parar um tempo, respirar, me acalmar um pouco e voltar para poder fazer com mais paciência isso. Não dá para você querer desenhar sem ter paciência. O desenho não vai sair legal e você acaba se frustrando. Então, a paciência é a chave para fazer um desenho, fazer qualquer estilo de desenho. Você precisa ter muita paciência. No realismo, mais ainda, porque você tem que ir várias vezes no mesmo lugar com vários lápis diferentes. Mas depois de me acalmar um pouco, voltar muito mais preparado para esse desenho, eu consegui trazer uma textura até legal para essa mão. Foi uma textura bem difícil, porque tem várias rachaduras, várias reentrâncias ali na mão, que, falando sério, é bem difícil de fazer. Você tem que fazer cada traçozinho e isso come muito tempo e desgasta bastante a gente. Uma dica para fazer essa mão é que, como ela tem muitas partes muito escuras, ao invés de ficar gastando lápis preto, você pode usar a caneta nanquim. Essas sombras mais densas aí que vocês veem, eu usei uma caneta nanquim que ajuda muito a economizar o lápis preto e os outros lápis também. Você só usa a caneta e faz as sombras com lápis apenas ao redor da caneta. Dessa forma você consegue uma boa transição de sombra para luz e economiza os seus lápis. A chave de fazer um desenho realista é você saber mesclar os materiais e saber economizar o que é mais difícil de ter. Não dá para ficar comprando várias caixas de lápis assim por causa de um preto que você acaba inteiro em um desenho, sendo que você pode usar um nanquim. É básico isso. Continuando aí o desenho, eu também apliquei essa técnica da luz amarelada nos dedos dele, que pegou um pouco. Você tem que prestar atenção que aonde fica bem iluminado, você não passa os tons escuros, passa só a luz e depois faz uma transição para onde tem sombra. Eu antigamente costumava passar os tons escuros e depois achava que conseguiria iluminar aquilo com um lápis mais claro, mas não dá certo. É uma coisa que você aprende com tempo e prática, isso aí. Quando eu comecei a fazer essa mão, eu não estava dando nada para ela. Eu estava achando que ia ficar muito estranho. Mas depois do segundo dedo feito ali, eu comecei a ver que ela estava tomando forma e estava começando a seguir. Nessa mão eu usei principalmente tons de cinza, azul e verde. Mas em alguns locais mais quentes eu usei tons mais amarelados, como o 003, o T12 da Multicolor. Também usei o T8 e o Canela da Faber-Castell, que são lápis muito bons. Tendo finalizado a mão, como na referência eu não consegui uma referência muito boa, já que essa é uma montagem, eu não consegui fazer o pescoço dela, porque não aparecia na referência. Então eu tive que deixar tudo bem escuro aí mesmo e partir para fazer o fundo preto. Nesse fundo preto, eu comecei fazendo com lápis preto da Supersoft, da Faber-Castell, mas não estava ficando bom, então o pessoal lá em casa veio me socorrer e trouxe um piloto. Pois é, eu estava sem marcadores bons na época, e eles trouxeram, eu tive que arrumar um piloto para fazer esse fundo, tanto é que ficou um pouco marcado aí, como vocês podem ver. E depois de passar o piloto, eu fiz um leve degradê com lápis preto somente ao redor da cabeça dela, para não ficar muito marcado também, fazer uma transição de cores ali.